Olá, boa noite. Equipe econômica do governo federal detalha novos ajustes no orçamento e bloqueio adicional de 2 bilhões e 100 milhões de reais. Lula e ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reúnem com representantes de agências de risco em Nova York. Brasil teve melhora na avaliação desde 2023. Amanhã o presidente abre a cúpula da ONU. E você vai ver também. Justiça decreta prisão de Gustavo Lima. Cantor é investigado na Operação Integration, a mesma que prendeu Deolane Bezerra e investiga lavagem de dinheiro e divulgação de jogos online ilegais. Hoje é dia do sorvete e nesse calorão pelo Brasil todo, a sobremesa é uma boa pedida. E a gente mostra qual tipo e sabor do momento. A pesquisa Atlas Intel, divulgada hoje, aponta Guilherme Boulos na liderança pela disputa à Prefeitura de São Paulo. Em segundo lugar, aparecem empatados o atual prefeito Ricardo Nunes e o influenciador Pablo Marçal. Guilherme Boulos, do PSOL, tem 28,4% das intenções de voto. Antes tinha 28%. Ele e o atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB, oscilaram positivamente. Nunes tem 20,9% no levantamento atual. No anterior, divulgado em 11 de setembro, aparecia com 20,1%. Pablo Marçal, do PRTB, caiu 3,5 pontos percentuais e ficou com 20,9% das intenções de voto. Antes tinha 24,4%. A deputada federal Tabata Amaral, do PSB, também oscilou positivamente e tem 10,8%, ante 10,7% do levantamento anterior. José Luiz da Atena, do PSDB, foi citado por 6,9% dos entrevistados. Na pesquisa anterior, ele aparecia com 7,2%. Marina Helena, do Novo, foi a escolha de 3,8% dos entrevistados. Na última pesquisa, eram 4,7%. Ricardo Senesi, do Unidade Popular, João Pimenta, do PCO e Altino Prazeres, do PSTU, ficaram com menos de 1% das intenções de voto. Aqueles que declararam que não sabem em quem votar somaram 5,8% e 2,2% disseram que vão votar em branco ou nulo. A pesquisa também simulou 6 cenários para um segundo turno. Se a disputa fosse entre os candidatos Guilherme Boulos e Ricardo Nunes, Boulos teria 41,7% das intenções de voto contra 39,5% de Nunes. Se fosse entre Guilherme Boulos e Pablo Marçal, o deputado federal venceria com 44,4% das intenções de voto contra 38,5% de Marçal. Um levantamento também perguntou sobre um segundo turno entre Guilherme Boulos e Tabata Amaral. Neste cenário, Tabata tem 33,2% das intenções de voto contra 31,5% de Boulos. Se a disputa fosse entre Ricardo Nunes e Pablo Marçal, o atual prefeito venceria com 47,5% dos votos contra 28% de Marçal. Em um segundo turno entre Nunes e Tabata, a deputada venceria Nunes com 46,8% dos votos contra 35,2% do candidato do MDB. Já num embate entre o influenciador e a candidata do PSB, Tabata venceria a disputa com 48,8% dos votos contra 36,9% de Pablo Marçal. O Instituto Atlas Intel entrevistou pela internet 2.218 eleitores entre os dias 17 e 22 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Em outra pesquisa, a Real Time Big Data, também divulgada hoje, o atual prefeito e candidato à reeleição em São Paulo, Ricardo Nunes, aparece em primeiro. Ele está tecnicamente empatado com Guilherme Boulos dentro da margem de erro. Segundo o levantamento, Ricardo Nunes, do MDB, tem 27% da preferência do eleitorado, 3 pontos a mais que na pesquisa anterior, divulgada em 16 de setembro. Em seguida, vem Guilherme Boulos, do PSOL, com 24%, oscilando 2 pontos em relação ao último levantamento. Pablo Marçal, do PRTB, oscilou negativamente e aparece em terceiro lugar, com 21% das intenções de voto. Tabata Amaral, do PSB, manteve os 9% das intenções de voto da pesquisa anterior. José Luiz da Atena, do PSDB, aparece com 5%. Antes tinha 6%. Marina Helena, do Novo, tem 2%. Na pesquisa anterior, tinha 3%.
As menções a outros candidatos no cenário estimulado somam 1%. Os votos nulos e brancos somaram 5%. E 6% dos entrevistados não quiseram ou não souberam responder. A pesquisa também perguntou sobre um eventual segundo turno na capital paulista. Na disputa entre o atual prefeito e Guilherme Boulos, Nunes vence com 47% contra 35%. 9% dos entrevistados votariam em branco ou nulo e outros 9% estão indecisos. Se a eleição fosse entre Nunes e Marçal, o prefeito também ganharia, com 44% de votos contra 32% do influenciador. Nesse cenário, 12% votariam em branco ou nulo e 12% não souberam responder. Se os candidatos fossem Guilherme Boulos e Pablo Marçal, o deputado federal ficaria com 40% dos votos contra 38% do candidato do PRTB, o que demonstra um empate técnico. 11% dos entrevistados votariam em branco ou nulo e 11% não souberam responder. A pesquisa ouviu 1.500 pessoas entre os dias 20 e 21 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foi celebrado neste domingo o Dia do Rio Tietê. A data alerta para a importância do cuidado com o meio ambiente. Quem mora na cidade de São Paulo sabe que a situação do rio não está nada boa. Segundo o novo relatório da SOS Mata Atlântica, houve aumento na mancha de poluição do Rio Tietê, que enfrenta o pior cenário desde 2012. Essa é a Remada, evento que a ONG SOS Mata Atlântica promove para chamar a atenção das autoridades para um rio que está morrendo. O mau cheiro obriga os tripulantes a usarem máscaras. Um relatório da SOS Mata Atlântica, que monitora a qualidade da água do Tietê há mais de 30 anos, aponta que, neste ano, o rio registrou 207 quilômetros de poluição, um aumento em relação ao ano passado, quando foi registrado 160 quilômetros. Segundo o relatório da SOS Mata Atlântica, o calor intenso, o tempo seco dos últimos meses ajudaram a diminuir o volume da água do rio e, com isso, a concentração de poluentes aumentou. Isso explica, em parte, o aumento de 29% da mancha de poluição no rio Tietê. E o crescimento é ainda maior se comparado a 2021, quando a mancha de poluição era de 84 quilômetros, um aumento de 143%. A gente também tem ainda muito lixo caindo no rio, muito resíduo sólido. E isso fica muitas vezes nas costas somente da população, dos cidadãos e das cidadãs. Mas também precisa de um esforço concentrado, que envolva os municípios, que são os responsáveis pela coleta e destinação dos resíduos sólidos, e também, e pouco se fala disso, das empresas, né, que consomem essas embalagens, vendem os seus produtos nessas embalagens e acabam não sendo responsabilizados pelo destino final. Esta semana, o governo de São Paulo lançou o lixômetro, um painel que informa a quantidade de lixo retirado do rio Pinheiros, principal afluente do Tietê. Toda semana a gente vai atualizar os números, que a gente faz isso diariamente, a gente vai atualizar de semana a semana. A meta do governo é que até 2029 o Tietê passe por um processo de despoluição semelhante ao que foi feito no rio Pinheiros. A gente está tratando de rios urbanos. Então, o Pinheiros é um rio urbano, o Tietê é um rio urbano. O que significa isso? São rios que a gente não vai beber água, que a gente não vai nadar, mas que a gente vai conseguir ver uma cor melhor, um odor bem menor do que a gente sente hoje no Tietê, principalmente. Mais de 40 pessoas foram vítimas de queimaduras causadas por caravelas portuguesas, um tipo de água-viva, no final de semana na cidade de Luiz Correia, no litoral do Piauí. Segundo os bombeiros, o surgimento repentino desses animais aquáticos aconteceu nas praias de Atalaia, Coqueiro e Macapá e mobilizou equipes de salvamento da região. Entre os banhistas atingidos estão 28 crianças. 8 delas foram encaminhadas a hospitais com queimaduras na pele de 3º grau. Em casos mais extremos, a toxina causa reações alérgicas, arritmias e náuseas. As caravelas portuguesas possuem uma bolsa que flutua acima da linha do mar, sendo facilmente visível.
muito parecidas com as águas-vivas, podem envenenar até 24 horas fora da água através do contato com os banhistas. Você sentiu esse ardor? Você tem que sair da água, não fique perto do lugar onde elas estão. E aqui na Praia de Atalaia, elas estão não apenas na água, como também na parte da areia. Então você tem que se afastar desse tipo de ser vivo. E quando começar a arder, você pode chegar e nos procurar. Ou então, se você tiver alguma solução de vinagre, você pode estar colocando. Outra coisa, não esfrega, não coloca água doce. É até melhor que você coloque a água do mar do que a água doce. Porque a água doce ela vai fazer com que essa sensação de ardência piore ainda mais. De acordo com a técnica de enfermagem Jaqueline Soares, do SAMU, esses animais estão tanto dentro da água quanto na areia da praia. Ela usou as redes sociais para pedir que os banhistas fiquem longe das praias. Que evitem o banho, porque Caravelas tanto está na areia como dentro da água. Então vamos todos juntos, por uma causa boa. Evitar que nossas crianças sejam queimadas, porque as dores são intensas. O inverno foi bem atípico na maior parte do Brasil. O país passa pela maior seca em 70 anos. A primavera começou nesse domingo e a expectativa é que ela traga uma temperatura mais amena e um clima mais úmido. É tempo de primavera. Os dias ficam mais longos e as flores aproveitam a luz para desabrochar, sendo responsáveis pela reprodução de mais de 230 mil espécies. Qualquer cenário fica muito mais colorido. Até os animais apresentam mudança de comportamento nessa estação. Um cenário de encher os olhos. Depois de um inverno marcado por estiagem, queimadas e ondas de calor que bateram recordes de temperatura máxima no período, a primavera chega para trazer alívio. Isso porque na estação as temperaturas devem ficar mais amenas e as chuvas cada vez mais frequentes em todas as regiões do país. Se o El Niño foi responsável pelas altas temperaturas durante o inverno, a Laninha aparece em outubro e novembro para resfriar as águas do Oceano Pacífico e fazer chover muito mais no norte e nordeste do país. A primavera de 2024 ela vai ser marcada ainda por temperaturas elevadas, com chuvas acima da média na parte norte do país e um retorno gradual das chuvas em direção à região centro-oeste e sudeste, e chuvas abaixo da média em grande parte da região nordeste e no oeste da região sul. Ou seja, a primavera traz esperança de dias melhores. É isso que o brasileiro tem desejado. Tá muito seco, eu tô me recuperando agora de uma tosse que eu tava, eu preciso de chuva, preciso que chova muito. Vamos então direto aqui para o Igor Silveira para nos contar como é que vai ser a primavera e a previsão do tempo também, né? Boa noite para você, Igor. Vamos lá, boa noite, Augusto, boa noite, Amanda, boa noite para você que está em casa. Olha, pelo menos a primeira semana da primavera vai ser com tempo quente e seco em toda essa área em amarelo aqui do mapa por causa de uma nova onda de calor. Esse bloqueio atmosférico ainda vai impedir a entrada de umidade nessas regiões, mas a instabilidade ela se mantém no sul, como a gente observa aqui no mapa. Inclusive, essa madrugada teve queda de granizo em vários municípios do sul gaúcho, como a gente observa aqui nas imagens. Tudo isso por causa de uma frente fria que está estacionada lá na região. Agora, em São Paulo, o tempo vai ser quente e seco, com os termômetros marcando 33 graus amanhã, 34 graus na quarta e na quinta-feira. Na sexta-feira, cai para 26 graus. Agora, esse calorão também aumenta o risco de queimadas. Por isso, a Defesa Civil emitiu um alerta de emergência para regiões de Ribeirão Preto, Bauru e também Piracicaba. No Rio de Janeiro, o tempo também vai ser quente, com os termômetros marcando 35 graus de máxima amanhã. Belo Horizonte marcando 32 e Vitória, no Espírito Santo, 31 graus nesta terça-feira. No interior nordestino, o tempo ainda vai ser quente, seco, mas tem instabilidade em pontos do litoral. Essa instabilidade também se mantém em grande parte da região norte, como a gente observa aqui no mapa. Só que as temperaturas seguem altas por lá. Olha, a máxima chegando na casa dos 38 graus amanhã em Manaus. No centro do país, tempo quente e seco, com as máximas chegando na casa dos 40 graus. Agora, para encerrar, olha só essa imagem em Santa Maria. É o pôr do sol feito hoje à tarde que fizeram essas imagens lá. Só que tem tanta fumaça e poluição que quase não dá para contemplar este fenômeno. Uma pena, né? Boa noite para todo mundo.
Amanda, Augusto. É um sol, uma coisa de fogo com essa nebulosidade em cima. Impressionante. Obrigada, viu, Igor? Belo Horizonte registrou a primeira chuva depois de 5 meses de estiagem, acredite se quiser. Moradores fizeram questão de registrar e comemorar a pancada de chuva que atingiu grande parte da capital mineira por cerca de 15 minutos na noite de ontem. Imagine só, apenas 15 minutos. Com 155 dias de seca, BH liderou o ranking das capitais brasileiras com maior número de dias sem chuva neste ano, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Até a chuva virou milagre. E 2024 já é o ano com mais queimadas no estado de São Paulo, desde o início da série histórica de monitoramento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais em 1998. De acordo com o INPE, até agora já foram registrados 7.296 focos de incêndio. O número superou o ano de 2010, quando foram registrados 7.291 focos de calor. A Justiça de Pernambuco decretou a prisão do cantor Gustavo Lima. O artista é um dos alvos da Operação Integration, que investiga jogos ilegais e lavagem de dinheiro. Quem tem mais informações é a repórter Eduarda Lapenda, direto do Recife. Boa noite para você, Eduardo. Eu queria que você nos contasse como é que foi decretada essa prisão e se o artista, o cantor, já foi encontrado. Olá, Augusto. Boa noite a você, boa noite, Amanda, boa noite a todos. O mandado de prisão para o cantor Gustavo Lima foi expedido pela Justiça de Pernambuco. A decisão é da juíza Andréa Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal. Antes dessa decisão, o artista teria viajado com a família para Miami, nos Estados Unidos. Na decisão, a juíza destaca que Nivaldo Batista Lima, o nome verdadeiro do cantor Gustavo Lima, deu cobertura a 2 investigados na operação, que estão foragidos. Também destacou uma relação financeira entre o cantor e os dois indivíduos, incluindo movimentações suspeitas que levantam questões sobre a participação de Gustavo Lima em atividades criminosas. Na decisão, a juíza diz que o cantor embarcou para o exterior com o casal de investigados, identificados como José André da Rocha Neto e a esposa dele. O empresário é dono de uma série de empresas, entre elas a casa de apostas Vai de Bet. Eles teriam ido até a Grécia junto com o cantor e no retorno da viagem não voltaram para o Brasil. A Justiça determinou, portanto, o bloqueio de R$2 milhões de Gustavo Lima e a suspensão do seu passaporte. O despacho judicial ainda suspendeu o certificado de registro de arma de fogo e eventual porte mantido pelo cantor. Outro investigado que teve mandado de prisão e valores bloqueados foi o empresário Boris Maciel Padilha, acusado de ser responsável por lavagem de dinheiro das bets envolvidas no esquema. Na decisão, ele teve R$21 milhões retidos, além de 3 veículos que juntos somam quase R$20 milhões. Em nota, a defesa de Gustavo Lima disse que a decisão da prisão do cantor é totalmente contrária aos fatos e que não serão medidos esforços para combater juridicamente uma decisão injusta e sem fundamentos legais. Disse ainda que a inocência do artista será devidamente demonstrada. Amanda, Augusto. Obrigada, Eduarda. A Justiça de Pernambuco decidiu manter na prisão a influenciadora Deolane Bezerra e a mãe dela, Solange Bezerra. A 12ª Vara Criminal do Recife também decidiu que não vai soltar Deolane Bezerra e a mãe dela, Solange Bezerra, investigadas na mesma operação. A magistrada responsável pela decisão, Andréa Calado da Cruz, entendeu que não há necessidade de substituir as prisões preventivas por outras medidas cautelares, conforme tinha recomendado o Ministério Público de Pernambuco. No mesmo documento, o MP mandou voltar a investigação para a Polícia Civil, pedindo novas diligências. No começo do mês, Deolane e a mãe foram presas na Operação Integration, que visa desarticular uma organização criminosa responsável por lavagem de dinheiro proveniente de jogos ilegais. 5 dias depois, Deolane deixou a prisão, beneficiada com um habeas corpus. Ela ficaria em prisão domiciliar e teria que usar tornozeleira de monitoramento. Mas, por descumprir ordens, teve a prisão domiciliar revogada. A advogada e influenciadora foi transferida do Recife para
para uma colônia penal feminina em Buíque, no agreste pernambucano. Já a Solange Bezerra continua presa na colônia do Bom Pastor, aqui no Recife. Thaís Margarido, candidata à Prefeitura de Guarujá, no litoral de São Paulo, sofreu uma tentativa de homicídio durante a campanha. Ela estava num carro com 2 crianças e uma assessora. O crime aconteceu ontem à noite no bairro Santa Cruz dos Navegantes, na cidade do Guarujá. A candidata à Prefeitura pelo União Brasil, Thaís Margarido, participou de uma caminhada com eleitores e, quando estava saindo do local, o carro dela foi atingido por 4 tiros. A assessora que dirigia o veículo conseguiu acelerar e escapar. A filha de 8 anos da candidata e uma amiga dela de 10 anos também estavam no veículo. Ninguém se feriu. Não há informações sobre os suspeitos. Em dezembro de 2023, Tiago Rodrigues, pré-candidato à prefeitura, foi morto a tiros na frente de casa. Já Edgar dos Reis, conhecido como Edgar do Forte, pré-candidato a vereador, levou ao menos 10 tiros em maio deste ano. A pesquisa Atlas Intel sobre a eleição no Rio de Janeiro mostra que o atual prefeito Eduardo Paes continua na frente na disputa pela reeleição. Segundo o levantamento, Eduardo Paes, do PSD, tem 48,6% das intenções de voto. Na pesquisa anterior, divulgada no mês passado, tinha 45,8%. Em segundo lugar, aparece o delegado Alexandre Ramagem, do PL, com 32%. Antes, Ramagem aparecia com 32,3%. O candidato Tarcísio Mota, do PSOL, ficou com 8,9%. Na pesquisa anterior, tinha 12,9%. Carol Esponza, do Novo, tem 3,4%, ante 2,6% da pesquisa anterior. Marcelo Queiroz, do PP, Rodrigo Amorim, do União Brasil, Juliette Pantoja, do Unidade Popular, Ciro Garcia, do PSTU e Henrique Simonardi, do PCO, têm menos de 1% das intenções de voto. Aqueles que declararam que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos somaram 2,5% e 2,7% não souberam responder. O levantamento ouviu presencialmente 1.610 pessoas entre 17 e 22 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Foi enterrado em São Paulo o corpo do delegado do DEIC, Mauro Guimarães, morto durante um assalto no último sábado num bairro nobre da cidade. Um dos acusados permanece internado após ser baleado pela vítima. No final da tarde, mais um suspeito foi preso. A repórter Valéria Luizetti, ao vivo, atualiza esse caso para a gente. Boa noite para você, Valéria. Foi um caso que chocou toda a cidade de São Paulo, né? Pois é, boa noite Augusto, Amanda e boa noite a todos que nos assistem. Inclusive o diretor do DEIC, o delegado Fábio Lopes, nos disse agora há pouco que outros 2 suspeitos de participarem do crime estão sendo procurados. Um deles, inclusive, o Victor Hugo, foi preso na tarde de hoje em Diadema e acabou de chegar aqui no DEIC. O corpo do delegado Mauro Guimarães Soares, de 59 anos, do Departamento de Investigações Criminais, o DEIC, foi sepultado na manhã de ontem em um cemitério no Morumbi, na zona sul da capital paulista. Várias autoridades prestaram as últimas homenagens ao delegado, entre elas o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que foi secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo entre 2015 e 2016 e era amigo da família da vítima. O delegado foi morto na manhã do último sábado ao reagir a um assalto na zona oeste da capital paulista. Ele caminhava com a esposa quando foi abordado por Enzo Wagner Lima, de 24 anos, que estava parado em uma moto. Nas imagens, o delegado reage ao assalto ao sacar a própria arma e logo em seguida ele e o bandido caem no chão. A vítima levou 2 tiros no peito, chegou a ser socorrida no Hospital das Clínicas, mas não resistiu. O assaltante levou 7 tiros e está internado em um hospital sob custódia policial. Ele havia saído recentemente da prisão após cumprir pena por crimes de roubo. O criminoso recebeu autorização judicial para trocar o regime fechado pelo albergue domiciliar. O estado de saúde dele não foi divulgado. A polícia trata o caso como latrocínio. De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil do Estado de São Paulo, Arthur Dian, mais participantes dessa quadrilha deverão ser investigados.
Nós já temos 2 prisões temporárias decretadas. Provavelmente esses 2 também estavam na cena ou próximo. Então o intuito agora é capturá-los para entender a participação de cada um. Provavelmente uma quadrilha aí, mas que vai ser desestruturada rápido. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um grupo invadindo um caminhão da Conlurb, a Companhia de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro. As imagens foram registradas no último sábado na Vila dos Pinheiros, no Complexo da Maré, que fica na zona norte da cidade. No vídeo, alguns deles aparecem com o rosto coberto e objetos nas mãos como se fossem fuzis. A Polícia Militar informou, depois de analisar a filmagem, que não havia armas de fogo com o grupo. A Conlurb disse apenas que a ação durou alguns segundos e o motorista não teve tempo de reação. E a adolescente atingida por um tiro também no Complexo da Maré já está no hospital de Belo Horizonte. Valentina Beth, de 14 anos, foi transferida ontem para continuar o tratamento mais perto de casa. Ela foi baleada na última quarta-feira ao entrar com o pai no carro dele por engano na comunidade. A menina foi levada para o hospital em estado grave, foi operada e já conseguiu dar os primeiros passos. A polícia identificou 2 criminosos que participaram da ação e segue agora com as buscas. O Brasil realizou mais de 14 mil transplantes no primeiro semestre deste ano pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. O número é recorde para o período. Há cerca de 3 anos, Abel foi diagnosticado com uma anemia severa. Após uma série de exames, descobriu um nódulo no fígado. Em março, ele entrou na fila do transplante. O apoio familiar, o apoio dos filhos, o apoio de todo mundo ajuda muito nesse processo. É, ao mesmo tempo, uma mistura de sonho rápido para resolver o problema e, a partir desse momento, conseguir seguir em frente. E a fé, que é o mais importante disso tudo. De acordo com o Ministério da Saúde, foram realizados mais de 14 mil transplantes em todo o país no primeiro semestre deste ano. O número é 3% a mais do que no mesmo período do ano passado e um recorde para o período. O aumento no número de transplantes também foi registrado aqui no estado do Rio. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, de janeiro a junho, quase 500 pessoas receberam um novo órgão, um crescimento de 25% em comparação com o mesmo período do ano anterior. A quantidade de doadores também cresceu. Dados do RJ Transplantes registraram 15% a mais em comparação a 2023. Uma das justificativas está na abordagem às famílias, uma estratégia de conscientização sobre a importância de doar. Isso se deve graças ao trabalho das comissões intra-hospitalares que estão nos hospitais, que são compostas por profissionais capacitados, devidamente capacitados, a acolher a família. Porque a doação ela só existe com o consentimento do familiar e naquele momento muito triste, de perda de alguém, ter uma equipe que possa acolher a família de forma humana e preparada, isso faz que os nossos números aumentem. Calilpe entrou na fila do transplante por causa de uma má formação genética que provoca dilatação irreversível no coração. Com apenas 10 meses de vida, recebeu um novo órgão. Por mais que seja um momento dolorido para quem está perdendo seu ente querido, é uma atitude muito nobre, salva vidas, modifica condições de vida. Esses atos trazem esperança para a vida de todo mundo. Marina também foi beneficiada com esse gesto de amor. Ela sofria com uma doença renal crônica. Foram mais de 4 anos de hemodiálise à espera de um rim. Mas em abril deste ano, o grande dia chegou. A minha vida mudou completamente. Agora eu posso sonhar, posso viajar, posso estudar, posso almejar coisas que eu nunca imaginei que fosse querer. Hoje é o Dia Nacional do Sorvete e com o calor que está fazendo, nada mal, né? Essa delícia tem origem italiana e desde o século XVI cativa os paladares mundo afora. A versão artesanal com ingredientes naturais e frescos é sucesso garantido aqui no Brasil. A pausa no trabalho da Catarine é para descontrair com a amiga e saborear um gelato. Eu gosto do gelato por não ter tanta adição de açúcar e nem de gordura. Então, para mim, é o melhor sorvete que tem. A Lívia não se arrependeu de aceitar o convite.
Eu gostei muito. Eu provei esse de tortinha de limão, achei um sabor assim bem inusitado, que ele é como se fosse completo. Ele realmente é igual como você estivesse comendo uma tortinha de limão. Gelato significa sorvete em italiano. No Brasil, o termo é usado para destacar um produto sem os aditivos químicos, como emulsificantes, espessantes, corantes artificiais e gordura hidrogenada encontrados em sorvetes convencionais. Ele vai ter uma redução muito grande das calorias, justamente por ter uma baixa densidade de gorduras, que é o macronutriente mais calórico, e sem contar que é extremamente gostoso, né? Aqui é o coração do gelato, é onde a matéria-prima vai ser transformada e o processo para isso pode levar até 1 dia e meio. É totalmente artesanal para que então as frutas sejam transformadas em uma delícia. As bases de água ou de leite são preparadas com açúcar, depois são levadas para a máquina de pasteurização. Na sequência, o preparo deve descansar por 24 horas. Depois são acrescentadas as frutas. No misturador, a base recebe a polpa. Esse gelato vai ser do sabor da moda, pistache. O Jefferson domina a arte da gelateria há 7 anos e aqui em Fortaleza ele conta com a ajuda das frutas tipicamente doces do Nordeste. Quando você vai para a parte de frutas, nós estamos aqui numa região riquíssima. Então você tem uma jaca, você tem um murici, você tem uma seriguela, você tem uma graviola. Muitas frutas inusitadas que a gente, infelizmente, não tem em toda a região do país. E isso nos dá uma possibilidade de você toda hora estar fazendo harmonizações, combinações. E você tem infinitos sabores para ofertar ao consumidor. Nós mesmos já testamos mais de 300 sabores aqui na gelateria da gente. Viva o Dia Nacional do Sorvete e longa vida ao gelato! A equipe econômica do governo federal detalhou hoje os novos ajustes no orçamento. O objetivo é cumprir a meta fiscal deste ano. O anúncio foi feito durante a apresentação do relatório bimestral de receitas e despesas. O governo anunciou mais um bloqueio de 2 bilhões e 100 milhões de reais e a liberação de quase 4 bilhões que estavam contingenciados. Até o terceiro bimestre, os contingenciamentos e bloqueios de despesas somavam 15 bilhões de reais. Agora, o volume de recursos congelados caiu para 13,3 bilhões. Tanto o contingenciamento como o bloqueio representam cortes temporários de gastos. O bloqueio ocorre nas chamadas despesas discricionárias, ou seja, não obrigatórias, e deve ser acionado quando os gastos do governo crescem mais que o limite de 70% do crescimento da receita. Tudo isso para cumprir a meta fiscal. O novo arcabouço fiscal estabelece a meta de déficit zero, com uma margem de tolerância de 28 bilhões de reais. A meta vai ser cumprida. Ela só não será cumprida no que não depender da gente. Então, assim, até onde a gente enxerga, dentro dos planos traçados, é importante dizer isso, porque a gente não tem, e é bom que a gente não tenha, porque a gente vive num país democrático, com outros poderes, a gente acabou de ver, o RPV, que são determinações judiciais, acabam impactando aqui no bloqueio. Então, é evidente que você tem que ter um olhar para o Congresso, um olhar para o Judiciário, de maneira respeitosa e construtiva. Mas no que depender dessa equipe econômica, no que depender do governo Lula, a meta vai ser cumprida sim. De volta com Rede TV News e retomamos o nosso contato com Brasília. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados negou o recurso da defesa do deputado Chiquinho Brazão para invalidar o pedido de cassação do parlamentar. Quem tem as informações é o Igor Damasceno. Agora sim está funcionando, está tudo direitinho. Igor, boa noite para você. Agora sim, pessoal, boa noite a vocês, boa noite também a todos que nos acompanham. Olha, na CCJ, o placar final foi de 57 votos contrários ao pedido da defesa de Chiquinho Brazão. Apenas 2 votos favoráveis. A cassação é uma recomendação do Conselho de Ética da Câmara. No entanto, os advogados do parlamentar alegaram que o processo no Conselho de Ética teve como relatora a deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, e que ela não teria sido
imparcial. Portanto, eles pediram um novo sorteio para que outro deputado seja o relator desse caso. No entanto, os integrantes da CCJ entenderam que a tramitação no Conselho de Ética da Câmara atendeu aos requisitos, ao regimento interno da Casa e que não há provas suficientes que comprovem que de fato haveria ali algum tipo de irregularidade. Com a decisão, a análise segue firme. O próximo passo agora é a votação no plenário da Câmara. São necessários 257 votos favoráveis para que, de fato, Chiquinho Brazão perca o mandato de deputado federal. O presidente da Câmara, Arthur Lira, ainda não marcou uma data para análise no plenário da Casa. E a defesa de Chiquinho Brazão não quis comentar a decisão da CCJ. Voltamos ao estúdio. Tá certo, Igor. Obrigada. Pesquisa Atlas Intel sobre as intenções de voto para a Prefeitura de Belo Horizonte mostra que Bruno Engler lidera na capital mineira. Bruno Engler, do PL, tem 25,2% das intenções de voto. Antes tinha 29,4%. Em segundo, vem Mauro Tramonte, do Republicanos, com 15,3%. Na pesquisa anterior, tinha 9,4%. Na sequência, está o vereador Gabriel Azevedo, do MDB, com 14,4%, ante 7,8%. A deputada federal Duda Salabert, do PDT, vem em quarto lugar com 13,7%. Antes aparecia com 9%. O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, do PSD, tem 13,5%, ante 9,3% no levantamento anterior. Em sexto, aparece o deputado federal Rogério Correia, do PT, com 10%. Antes tinha 16,6%. Ele está empatado tecnicamente com Duda e Fuad. Indira Xavier, do Unidade Popular, tem 1,1% e tinha 0,3%. E Carlos Viana, do Podemos, aparece com 1%, queda em relação à última pesquisa, quando tinha 4,7%. Os outros candidatos tiveram menos de 1% ou não pontuaram. Aqueles que não souberam responder somam 4,1% e 1,2% declararam que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos. A pesquisa ouviu 1.598 pessoas entre os dias 17 e 22 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. E agora há pouco, o desembargador Eduardo Maranhão, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, determinou a soltura de Deolane Bezerra, da mãe dela, Solange Bezerra, do dono da Esportes da Sorte, Darwin Henrique da Silva, e outros investigados. Todos foram presos na Operação Integration, que apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Acontece em todo o Brasil a Semana Nacional de Trânsito. Ações e atividades educativas pretendem conscientizar a população para um tráfego mais seguro. 120 milhões de veículos circulam diariamente por ruas e avenidas de cidades brasileiras. E a legislação sobre o Código Brasileiro de Trânsito evoluiu nos últimos anos. Uma das principais contribuições foi a implementação da Lei Seca, em 2008, com a tolerância zero para a ingestão de bebidas alcoólicas ao volante. Segundo o Ministério dos Transportes, a quantidade de multas aplicadas a motoristas que conduzem veículos sob efeito de álcool caiu 24% entre janeiro a julho deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Apesar dos avanços na legislação e na fiscalização, o Brasil ainda tem um trânsito considerado violento. Números do DataSUS mostram que quase 35 mil pessoas morrem todos os anos em acidentes de trânsito. O número equivale a 93 mortes por dia. Por exemplo, dos 5 aos 29 anos é a primeira causa de morte. E essa é uma doença que merece tanta atenção como as doenças que preocupam muito as mães, por exemplo, a vacinação. A gente precisa de uma vacina para essa doença terrível que é o sinistro de trânsito, né? E a gente acha que o grande remédio, Felipe, é a informação. E já que o principal aliado contra os efeitos colaterais do trânsito é a informação, os departamentos estaduais de trânsito promovem até o dia 25 de setembro a Semana Nacional do Trânsito. O Detran, especificamente aqui no estado de São Paulo, tem intensificado também essas ações em duas frentes importantes, que é a fiscalização de trânsito, através da Operação Direção Segura Integrada, e as ações educativas através da campanha Faixa de Pedestre. Entre as principais ações realizadas nesta semana especial está a Blitz da Lei Seca.
Como parte das ações, o Detran de São Paulo está intensificando as operações de fiscalização para flagrar e punir motoristas que insistem em dirigir após a ingestão de álcool. Eu bebi uma cervejinha assim. Uma cerveja eu bebi. Desde o início do ano, o trabalho gerou 8.600 infrações no estado de São Paulo, das quais 8.100 foram por recusa sem crime ao teste do bafômetro. Obrigado pela sua companhia nesta segunda-feira. Uma ótima noite para você. Obrigada pela audiência. Nos vemos amanhã a partir das 7h10 da noite. Até lá. Tchau.